Olá, bem-vindos à segunda aula sobre o princípio da indução finita. Agora nós vamos ver alguns exemplos diferentes em natureza do que os exemplos que vimos na aula passada, e inclusive muito legais para a sala de aula, né? Vocês que vão ser professores, para levar para os alunos, que são motivadores. O primeiro é envolve a Torre de Hanoi. Não sei se vocês já conhecem, a Torre de Hanoi é um jogo, se quiser pensar num quebra-cabeça, um jogo. Você tem 3 hastes e uma pilha de discos que na fase inicial está em cima de uma das hastes. Okay? A ideia é, o que se quer, o desafio é mover essa pilha para outra haste inteira. Só que, claro, tem as regras, né? A regra é, um disco só pode ser colocado sobre a base de madeira, né, aqui, ou sobre um disco maior do que ele. Ok? Então, você só pode colocar em cima o menor de todos, embaixo de tudo, o maior de todos. Assim, a ordem tem que ser assim, tá, ok? E eu quero saber quantos movimentos eu preciso para resolver esse problema. Tá? Qual é o número mínimo de movimentos? Essa que é a ideia. Mas vamos primeiro tentar entender um pouquinho o jogo. Aqui eu coloquei 4 discos numa haste, e estão todos os movimentos necessários para passar dessa haste para a terceira haste. É claro que tanto faz qual é a haste para onde você vai passar, né? Tudo fica análogo se você mudar isso. Então, como é que faz? Bom, o único primeiro movimento que eu tenho que fazer é tirar o disco menor. Tirando o disco maior, o que eu posso fazer? Tirar o segundo disco maior, que é esse verde aqui. Tá? E depois disso eu posso, aí começa a ter mais opções. Eu posso empilhar o disco menor de todos em cima do verde, aí já começa a ter mais opções. Aí está resolvido o problema inteiro. Então, todos os movimentos que eu preciso fazer para passar de uma haste para outra. Repara que aqui no meio, tem uma hora bem no meio, olha o que aconteceu. Eu estou com a primeira haste, que é onde tinha tudo começado, com um disco só, que é o maior deles, né? E com a segunda haste, com 3 discos. Em algum momento, necessariamente, vai ser preciso mover o disco de baixo de todos, o maior. Para eu mover o disco maior, eu preciso ter uma haste livre e, portanto, a outra haste com todos os discos empilhados nela. Todos os outros, os restantes. Então, essa situação vai ter que acontecer. Repara que, para eu chegar nisso, é a mesma coisa que ter resolvido a Torre de Hanoi para 3 discos em vez de 4. Né? Então, no meio de eu resolver o de 4, tem uma hora que eu cheguei e peguei todos os discos, 3 discos que estavam na primeira haste, e coloquei na segunda haste, que é resolver a Torre de Hanoi para 3 discos. Então, isso dá a ideia de que indução vai ser bom aí, porque o caso aí volta para o caso anterior. Tá? Ok. Agora, vamos ver qual é o teorema sobre isso. O teorema é esse. Considere uma Torre de Hanoi com 3 hastes e N discos. Tá? O número mínimo de movimentos para mover a pilha de N discos de uma haste para outra é 2 elevado a N menos 1. Vamos fazer essa prova com indução, usando indução sobre o número de discos N. Então, o primeiro caso é quando você só tem um disco. Bom, se você só tem um disco, você quer mover de haste, pega o disco e põe para lá. Precisa um movimento. Tá, provamos o caso inicial. Agora, qual é o passo de indução? O passo de indução é o seguinte, dado um certo K, maior ou igual que 1, porque 1 é o caso inicial, a gente prova que, se para N igual a K discos, o número mínimo de movimentos que eu preciso para mover de uma haste para outra é 2 elevado a K menos 1, então, para N igual a K mais 1 discos, o número mínimo de movimentos de uma solução é 2 elevado a K menos 1 menos 1. Tá? Precisa falar com ritmo, isso aí, para não fazer confusão com isso. Bom, para mover todos os discos, vamos fazer a prova agora, tá? Para mover todos os discos de uma haste para outra, no caso N igual a K mais 1,
a gente, alguma hora, tem que mover o disco maior. É aquilo que eu estava comentando antes, né? Quando a gente olhou para a figurinha. Alguma hora vai mover o disco maior. Para tanto, é necessário que uma posição com as seguintes características seja atingida. Que é aquilo que eu chamei a atenção para vocês antes. Para eu mover o disco maior, eu preciso estar numa posição desse tipo. O disco maior sozinho, uma haste livre e todos os outros discos na terceira haste. Okay? É o único jeito de eu garantir que eu posso mover o disco maior. Aí, continuando. Para que essa posição seja atingida, foi necessário eu ter colocado toda essa pilha aqui, que está na segunda haste, ter mudado ela de haste. Antes ela estava na primeira, né? Então, foi necessário trocar de haste uma pilha com K discos. Qual é a nossa hipótese de indução? Que eu sei o número mínimo de movimentos para K discos, que é 2AK menos 1. Tá? Então, é isso. Eu tenho que já ter feito pelo menos 2AK menos 1. O número mínimo é 2AK menos 1. E para acabar o problema, só para a gente ver aqui na figura, para acabar o problema, o que eu tenho que fazer? Mover o disco azul para a terceira haste e depois mover toda essa pilha em cima do disco azul. Ok? Então, para mover o disco azul para outra haste é um movimento. E, em seguida, mover o disco em cima do disco maior, todos os outros. Aí, de novo, a hipótese de indução. Quanto eu preciso? No mínimo, 2AK menos 1 movimentos. Bom, portanto, são necessários 2 vezes 2AK menos 1, somado com 1 movimentos. Esse é o número mínimo de movimentos necessários. E isso dá o 2 elevado a K menos 1 menos 1, que é o que eu queria. Então, acabamos de demonstrar que o número mínimo de movimentos para K discos é 2 elevado a K menos 1 qualquer K dos naturais. Ok? Então, para a Torre de Hanoi, era isso aí. Agora a gente vai ver uma outra versão do PIF, né? Princípio da indução finita, que é chamada versão forte. Isso pode dar margem a algum mal-entendido, porque ela não é mais forte que a outra, ela é exatamente igual a outra, é equivalente. Tudo que você consegue provar com a versão forte, você consegue provar com a outra. Tá? E tudo que você consegue provar com a versão chamada, que a gente pôs lá, a primeira forma, que não é forte, você consegue provar com a versão forte. Então, elas são equivalentes. A única diferença é que uma ou outra pode estar mais adaptada para o seu problema ali na hora. Ok? Então, não olhem para uma ou outra como sendo uma mais forte que a outra, e vocês vão ver daqui a pouco por que chama forte. Tá? A versão forte é a seguinte, tem a mesma ideia, você tem um passo inicial e tem o passo de indução. Só que o passo de indução, o que muda? Em vez de você supor que a hipótese de indução vale para um determinado K, para depois provar que vale para o seguinte, você supõe que ela vale para todos os que vêm antes dele, para este K e todos os que vêm antes. E daí prova que vale para o seguinte. Tá? Então, é por isso que chama forte, porque a hipótese de indução é mais forte. Ok? Então, naquela forma que a gente escreveu, o PIF, né? Então, o N0 está em A, é a primeira coisa que eu tenho que provar. Ou, se você quiser pensar no A como sendo os naturais que satisfazem uma certa propriedade, você vai dizer o N0 satisfaz a propriedade. Tá? E depois, todo mundo entre N0 e K também satisfaz a propriedade, ou contido em A. Tá? Isso vai implicar que os caras seguintes a esse K, que é o K mais 1, também satisfaz a propriedade. Tá? Então, o passo de indução é um pouquinho diferente. E é essa a diferença. Tá? E aí eu concluo que todo mundo, a partir do N0, vai, se fossem dominós, vão cair, ou vão estar contidos em A, ou satisfazem a propriedade, dependendo do que é que eu estou enunciando. Tá? Então, a diferença é essa, tá no passo de indução. Se você quiser pensar nele como propriedade, né? Então, a gente pode dizer qual vai ser o passo de indução. P de N, uma certa propriedade de P de N é verdadeira para todo N entre N0 e K.
tem que implicar que o P de K mais 1 é verdadeiro. Tá? Então, a diferença aqui, volto a falar, é que em vez de você supor que vale para um certo K, para provar que vale para o seguinte, você vai agora supor que vale para todo mundo antes desse K, para ele e para todo mundo antes dele, para daí provar que vale para o seguinte. Ok? Mas, apesar de parecer mais forte, não é. Não é. Tá? Tudo que você consegue provar com um processo com uma versão, você consegue provar com a outra. Bom, vou mostrar agora um exemplo para vocês verem como o PIF é importante para os números naturais. Tá? O PIF é bom, depois eu vou falar, ele é um axioma, na verdade, né, sobre os números naturais, não é uma coisa que você pressupõe verdadeira. Com o PIF, a gente consegue demonstrar este fato. Todo número natural n maior que 1 pode ser escrito como produto de números primos. E isso vocês sabem, né, a gente já comentou, é o teorema fundamental da aritmética. Okay? Está faltando uma coisa, o teorema fundamental da aritmética diz que essa decomposição em primos é única. Então, a unicidade disso aí a gente não vê com o PIF. Mas com o PIF a gente prova que ele pode ser decomposto. Vamos fazer para vocês verem que vai ser simples isso daí. Qual é o caso inicial? A afirmação vale para n igual a 2. Porque, olha, eu estou falando de n maior que 1. Então, o 1 não pode ser o caso inicial, tem que ser 2. Ok, e é verdade, né, o caso inicial. O 2 já é um primo, então ele já está decomposto em fatores primos. Tá? Pronto, já acabou o caso inicial. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero mostrar que se qualquer número entre 2 e um certo K pode ser escrito como produto de números primos, então K mais 1 também pode. Okay? Então, onde é que está a hipótese forte? Está aqui, né? Em vez de eu demonstrar, de eu fazer como hipótese que vale para K e depois provar que vale para K mais 1, eu estou fazendo como hipótese que vale para todo mundo entre o caso inicial e K. Tá? Não só para K, mas para todo mundo antes. Bom, vamos fazer essa demonstração. Se K mais 1, eu quero provar que vale para K mais 1, e estou supondo que vale para todo mundo antes de K. Então, olha para o K mais 1 agora. Se ele já é primo, não tem nada para provar, né? Ele já está decomposto. Se ele é primo, já está, ok. Agora, se ele não é primo, o que significa? Que ele tem divisor. Algum divisor que não é ele mesmo e nem um 1. Então, se ele tem esses divisores, ele pode ser escrito como produto de dois números, A e B, ambos entre 2 e K. Concordam? Porque se ele não é primo, ele tem algum divisor que não é nem um 1 e nem ele próprio. Então, ele vai ser escrito como produto de dois números menores que ele, menores ou iguais a ele, né? Não, menor mesmo, e maior ou igual a 2. Ok? Tá, bom, por que isso vai resolver meu problema? Porque, olha a hipótese de indução. Qualquer cara que está entre 2 e K, eu consigo escrever como produto de primos. Então, vocês concordam que acabou agora? Porque, tá, se o A e o B se escrevem como produto de primos e o K mais 1 é A vezes B, pronto. O K mais 1 vai ser escrito como produto de primos. Tá? Então, essa é a demonstração do teorema fundamental da aritmética usando PIF. Ok? Como eu já falei antes, ainda tem a parte da unicidade dessa fatoração em primos, mas isso a gente não vai fazer. Tá? E mais um exemplo agora desse tipo de coisa que é legal para levar em sala de aula, e a gente vai fazer agora indução forte nesse exemplo aí. Vocês já devem ter ouvido falar da sequência de Fibonacci, né? Ela é famosa. Bom, como é que ela é construída? É assim, uma sequência de números que é construída assim. Você começa com o 1, é o primeiro, né? Esse F1 é Fibonacci 1. O 2 é igual a 1. Pronto, esses dois são dados. A partir daí, como que se obtém um número? É com a soma dos dois anteriores. Okay? Então, eu comecei assim, 1, 1. Agora veio o quê? A soma dos dois anteriores é 2. A soma dos dois anteriores, 1 mais 2 é 3. A soma dos dois anteriores, 2 mais 3 é 5. E assim vai. Ok?
essa sequência de Fibonacci tem muita coisa sobre ela atribuída, dizendo que ela modela a natureza muito bem. Tá? Eu acho, é minha opinião, e tem polêmicas a respeito, tem um certo exagero nessa história, mas, de qualquer jeito, tendo exagero ou não, é legal aproveitar essa fama da sequência de Fibonacci, tá? Mesmo que em parte seja indevida, não faz mal, para chamar os alunos para verem, para se interessar pelo assunto. Tá? Porque se vocês procurarem na internet sobre sequência de Fibonacci, vocês vão ver um monte de coisas. Só para saber um pouco da história, já aparecem em escritos hindus do século VII, essa sequência de Fibonacci. Tá? E o nome é em homenagem a Leonardo de Pisa, que também era chamado de Fibonacci, que escreveu sobre essa sequência. O Leonardo de Pisa, hein? Não é o Da Vinci, é outro. Okay. Sequência de Fibonacci, só uma coisa aqui sobre ela, assim, essas coisas grandiosas que falam. Que o número de pétalas numa flor é sempre um número da sequência de Fibonacci. O número de gomos do abacaxi. Aí aqui você vê as espirais contadas, né? Numa flor de camomila. São 21 espirais azuis escuras e 13 claras. Esses dois números são da sequência de Fibonacci, 21 e 13. Okay? Tenta contar os gomos de um abacaxi para ver se dá certo. Então, é uma sugestão de verdade. Vamos ver o que é mito, o que não é. Mais uma coisa sobre a sequência de Fibonacci que mexe com a imaginação. Quando você fizer o limite da razão entre dois números da sequência Fibonacci, o cara e o anterior, no limite, aí você usa cálculo para fazer isso, né? Isso vai dar 1 mais raiz de 5 sobre 2, que é φ, o número áureo. Né? Então, mais uma coisa assim, né, que tem a ver com razão áurea e tudo isso daí. Então, repare... bom, ok. Então, tá bom, mas o que a gente quer com a sequência de Fibonacci? O que vamos fazer com o π e a sequência de Fibonacci? O número de uma sequência de Fibonacci é dado pela soma dos dois anteriores. Então, vamos supor que eu queira o milésimo número da sequência de Fibonacci. O que eu tenho que fazer? Vou calculando todos, até o 999, daí eu consigo o milésimo. Bom, isso não é satisfatório, né? Não é uma coisa que pareça muito razoável. Será que não tem uma fórmula para a gente ir direto para o milésimo, assim, sem ter que passar por todos os anteriores? É isso que nós vamos fazer usando indução. A fórmula eu vou dizer qual é, nós vamos provar que ela funciona. Quando eu mostrar a fórmula, vai já surpreender, porque olha só a cara dela. Ela tem raiz, tem justamente aquela lá, né? O φ, número áureo, aparece. Mas o que tem isso a ver? Como é que uma fórmula dessa vai dar sempre um número natural? Né? E vai dar. Okay? Vocês vão ver com umas continhas que a gente vai fazer aí, que tipo de coisa que acontece. Então, o que a gente quer provar é isso, que todo número, que o número f enésimo da sequência de Fibonacci obedece essa fórmula aí. Okay? E o que a gente tem? A única coisa que a gente tem é como foi dada a sequência de Fibonacci. Um número é a soma dos dois anteriores. Tá? Então, pensa um pouquinho. Se o que eu tenho é que um número é a soma dos dois anteriores, para eu fazer indução, eu vou ter que usar os dois anteriores. Tá? Não vai dar só para usar o caso anterior, tem que usar os dois anteriores. E é isso que vai acontecer, por isso que a gente precisa da indução forte aqui. Então, como tem essa coisa dos dois anteriores, eu vou começar o meu caso inicial, em vez de pegar um cara só, vou pegar dois. Bom, isso é meio chute, parece, né? Mais ou menos um pouco, mas na hora que vocês forem fazer o passo de indução, aí vocês vão perceber a necessidade desses dois. Tá? E é porque a fórmula para o Fibonacci depende dos dois anteriores. Okay? Então, nós temos que fazer dois casos iniciais, n igual a 1 e n igual a 2. O que é caso inicial? É mostrar que a fórmula vale para n igual a 1 e n igual a 2. Bom, a fórmula, que eu vou chamar de estrelinha o tempo inteiro, aquela formulona com raiz de 5, quando eu calcular no n igual a 1, substituindo por 1, dá 1. É só fazer as contas. Tá?
1 meio mais raiz de 5, menos meio mais raiz de 5, tem esse sobre 2. Tudo se anula, vai ficar raiz de 5 sobre raiz de 5, que é 1. Então, ok, então pronto, a fórmula funcionou. O primeiro número de Fibonacci é 1 e a fórmula deu 1. Tá. E para 2, vai funcionar também. O segundo número de Fibonacci também é 1, e quando a gente substitui o n por 2 na fórmula, é só fazer a conta desses quadrados aqui, é porque um monte de coisas se anulam, né? Porque tem esse mais aqui e esse menos na outra. Então, por causa desses anulamentos, vai dar 1. Tá? Então, pronto. Dois casos iniciais já fizemos. Então, agora, a gente tem que usar a indução. Dado um certo K maior ou igual a 2, porque os meus casos iniciais 1 e 2 eu já provei, eu vou supor que a fórmula estrelinha, né, é verdadeira para n igual a 1, 2 até K. Essa é a minha hipótese de indução forte. E vou provar que vale para n igual a K mais 1. Tá? Então, como eu já falei, eu não vou precisar de todo mundo anterior a K, só preciso dos dois anteriores, né, por causa do jeito que é dada a fórmula para o número de Fibonacci. Então, pela definição do número de Fibonacci, a gente sabe que o FK mais 1, que é para o qual eu quero provar que vale a fórmula, é o FK somado com FK menos 1. Então, FK mais 1 é o FK com FK menos 1. Tá? Vou usar a hipótese de indução para K e K menos 1. Ok? Porque eu sei que a hipótese de indução diz que a fórmula vale para todo mundo antes de K. Para K e todo mundo antes dele. Ok, então vamos fazer. Essa é a definição pelo que a gente deu do número de Fibonacci. FK mais 1 é FK mais FK menos 1. Uso a hipótese de indução aqui. Então, vendo esse HI aqui, é a hipótese de indução, tá certo? Que eu estou usando. Tá? Para quê? Eu sei que a fórmula vale para o FK e sei que vale para o FK menos 1. Então, eu usei aqui no K e aqui no K menos 1. Ok? Então, agora eu tenho que fazer conta. Vamos tentar ser esperto na conta. O que é bom fazer aí nessa conta é colocar coisas em evidência, né? E o que eu estou percebendo aqui... Não, tá ok. Então, bom, coloca 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a K menos 1 aqui em evidência. Tá? Então, aqui vai ficar 1 mais raiz de 5 sobre 2, que veio daqui, mais 1, tá? Que veio daqui. Tá? Então, eu pus 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a K menos 1 em evidência, ficou isso e mais isso. Aí, eu coloco menos 1 menos raiz de 5 sobre 2 a K menos 1 em evidência, fica 1 menos raiz de 5 sobre 2, tá? Que veio daqui, desse primeiro 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a K, que tem sinal negativo aqui, né? Mais 1, tá ok? Que veio daqui. O menos já está aqui, então aqui fica mais 1. Tá? Bom, e isso é exatamente o primeiro elevado a K mais 1, o segundo elevado a K mais 1. Como eu sei isso, tem que fazer uma continha aqui, tá ok? Tem que desenvolver isso aqui. Coloco 2 para lá, tarari. Aí você vai ver que isto aqui é a mesma coisa que 1 mais raiz de 5 sobre 2. Isto aqui, né, é igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2. Eu não estou acostumada com essa caneta. Elevado ao quadrado. Tá? E este daqui é 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado ao quadrado. É uma conta só para fazer. E aí acabou. Ok? Então, bom, espero que vocês tenham gostado desses dois exemplos. Eles são diferentes. E, bom, na aula que vem tem mais PIF.